Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos, bem-vindos sejamos mais uma vez à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com muito carinho. Qualquer informação adicional que necessitarem, por favor, nos procurem, estaremos aptos a fazê-lo. Como nossos irmãos estão vendo, a temática da tarde e noite enfoca o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados puros de coração, por verão a Deus. E nós estamos sendo honrados hoje com a condução da nossa reflexão pelo nosso querido Lucas Codonhoto, companheiro nosso da sociedade, e está iniciando seu caminho nas exposições doutrinárias. Então, de maneiras que o nosso Lucas seja bem-vindo, Nós todos estaremos vibrando para que se encaminhe e realmente ascenda nesta arte da divulgação doutrinária. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória, e o Lucas nos conduzirá na reflexão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor da vida, apostos estamos mais uma vez todos nós, que despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. Ao mesmo tempo, verificamos a imensa responsabilidade que cabe a cada um de nós na vossa obra infinita da criação. Os conceitos nos chegam, as reflexões nos envolvem, e verificamos que, através da nossa postura, da nossa conduta, exemplificando, poderemos sugerir ou sugestionar outras almas queridas para que possam também despertar para a sua própria realidade e, desta maneira, acelerando com o nosso, como o delas também, o seu processo de redenção. O que solicitamos a partir de agora, Senhor, já que iremos perseverar nesse ideal maior, é que as nossas forças, a nossa coragem, a nossa vontade de andar a par e passo com as vossas leis sábias e justas, possam ser potencializadas pelo vosso infinito amor. Porque assim sendo, temos certeza absoluta que a partir desta existência, por despertarmos, iremos galgar de degrau em degrau na busca da plenitude que nos espera há tanto tempo. Abençoa-nos a todos, inspira o nosso facilitador, para que a mensagem trazida por ele para nós cale profundamente no nosso coração. Que assim seja, Senhor. Já que estamos tratando desse capítulo especial do Evangelho e a proposição feita no Sermão do Monte por Jesus, o benfeitor Emmanuel comenta esta mensagem numa obra intitulada Luz e Vida, também publicada no Reformador, no ano de 1955. Desejamos compartilhar e a partir daí o Lucas nos conduz. Quando a pureza estiver conosco. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma,
porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e espreitaremos as mínimas oportunidades do caminho para abençoar o serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Será que é isso mesmo, meu querido? Vamos ouvir o nosso Lucas, então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu comecei estudando o Espiritismo justamente aqui em Cascavel. Eu sou do interior de São Paulo, me formei em agronomia e vim trabalhar aqui na região de Cascavel. Estou há 9 anos aqui. E a CEPAL foi justamente a primeira casa em que eu comecei a estudar. Já tinha ido em palestras em alguns centros espíritas, mas aqui é que eu comecei realmente a estudar e a me aprofundar um pouco mais nas obras de Kardec. Então, para mim, é uma honra ter recebido esse convite. Eu tenho muito carinho por essa casa, pelas pessoas daqui. E estou muito feliz em poder compartilhar hoje essa reflexão sobre esse tema tão interessante, a pureza. Especialmente a pureza de coração. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Ninguém precisa responder em voz alta, mas é importante que cada um responda para si mesmo. Você tem o coração puro? Você está sentindo o seu coração puro agora, nesse momento? Eu sei que alguns devem estar pensando, nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro na terça-feira e eu venho aqui e ainda escuto uma pergunta dessas, né? Mas a proposta não é minha, é de Santo Agostinho. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, mas não haveria uma maneira mais prática de nós podermos evoluir, de a gente saber que está evoluindo e podermos progredir? Uma coisa para o dia a dia, um guia de bolso. E Santo Agostinho responde, podem fazer como eu fazia quando estava aí na Terra. Ao final das atividades de cada dia, eu me recolhia e pensava, o que eu fiz hoje? Eu estou contente com o que eu fiz hoje? Estou me sentindo puro? Estou sentindo meu coração limpo com as atitudes do dia? Com as escolhas que eu fiz hoje? Tem alguma coisa que eu preciso refazer amanhã, que eu preciso corrigir? Então isso vem justamente de encontro com essa busca pela pureza, pela melhoria contínua. E é isso que trata nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. É uma proposta bastante audaciosa. Como assim ver a Deus? Não vamos conseguir responder agora, mas vamos pensando e daqui a pouco cada um vai chegar às suas próprias conclusões. De onde veio esse capítulo, né? Jesus estava pregando no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Então, muitos pesquisadores, muitos estudiosos consideram como um guia prático para a pessoa ser feliz. Então, feliz é quem tem o coração puro. Por exemplo, bem-aventurado puro de coração. E quando Jesus estava pregando, ele estava ali, como está nessa foto, né, no meio da multidão, e algumas pessoas trouxeram crianças para que ele abençoasse. E aí os discípulos não gostaram. Não, mas não deixem chegar essas crianças, vai atrapalhar Jesus. Mas Jesus interrompeu. Não, deixe que venham a mim as criancinhas. Porque, na verdade, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Na verdade, se você não receber o mundo, o reino dos céus, com um coração tão puro quanto de uma criança,
você não vai entrar nele. E a partir desse dia, a criança ficou como um símbolo de pureza, de candura, de bondade. Mas a gente olha as crianças assim, tem vários tipos de criança, né? Tem uma que é mais arteira, tem outra que é mais amorosa. Qual tipo será que Jesus quer que nós sigamos? E aí você olha, você já experimentaram falar para uma criança, não, você não vai comer chocolate agora, primeiro você vai jantar. E ver para onde que vai a pureza, aquela irritação que brota, aquele nervosismo. Então onde que está essa pureza? O que realmente Jesus quer que a gente siga? Porque nós estamos acostumados aos adultos servirem de exemplo para as crianças. Agora Jesus vem e fala que não, você tem que seguir o exemplo da criança. O que será que ele está querendo que a gente siga realmente? Então vamos perguntar para os espíritos, né? Para o livro dos espíritos. Por que a criança? O que é uma criança? O espírito que anima uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto? Ou ele é mais evoluído? A resposta: pode ser até mais evoluído do que de um adulto. Depende do grau evolutivo. Mas também não é porque ela é uma criança que é totalmente bondosa, que é totalmente um espírito puro já. É um espírito como nós, que está reiniciando uma trajetória. Por isso explica também de aparecerem algumas irritabilidades, alguns traços que nós vemos em adultos também, né? Coisas que a gente não gosta, mas que ainda aparecem. E qual a utilidade disso? Para que o espírito passar novamente pelo estágio de criança? É que durante esse período, ele fica mais acessível a impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento. Para isso tem que ficar atento quem está educando. Então é importante o espírito passar pelo estágio de criança, pelo estágio infantil, para receber novos ensinamentos, bons ensinamentos. Ok, mas eu não entendi ainda de onde que vem esse exemplo que Jesus quer que a gente siga. Porque então eu vou seguir um espírito que está no mesmo nível evolutivo que eu? Qual a vantagem disso? Não é um espírito puro ainda. Talvez a questão seja como nós entendemos pureza. O que é pureza? Então Jesus falou que a gente tem que ter o coração puro. E eu estava refletindo sobre isso esses dias. E resolvi sair de casa, fui ao mercado com a minha filha, tenho uma filha de 4 anos. E aí eu estava com a roupa de casa, uma bermuda e uma camiseta. E aí peguei ela para sair, ela... Pai, você vai sair com essa roupa? Sim. Tá feio. Sabe que nessa hora caiu a ficha? Porque eu me toquei assim, sinceridade. Toda criança é sincera. Então, isso é pureza também, sinceridade. Todas elas, não importa que grau evolutivo seja esse espírito, não importa se ela é mais bondosa, se ela é mais ácida, ela sempre tem pureza, ela sempre tem sinceridade em demonstrar aquilo que está dentro dela. Então talvez seja isso que Jesus quer que a gente siga, que nós sejamos sinceros como uma criança. Mas quer dizer que agora então eu vou ser aquele super sincero, que aí eu vou sair na rua ou para os meus amigos, sabe, eu não gostei do seu corte de cabelo, não ficou legal, essa roupa tá feia, tá ridícula. Quem disse que tem a ver com outros? Não tem a ver com outros. Jesus, na verdade, está recomendando que a gente pegue essa pureza, essa sinceridade absoluta da criança e aplique aqui dentro. É para eu levar essa sinceridade para a conversa do eu com o eu mesmo. E é uma conversa em que eu mais escuto do que falo. É uma conversa silenciosa, onde eu escuto o que está aqui dentro e procuro entender. Então vamos procurar aprender com as crianças. O que será que elas têm de bom para nos ensinar, de exemplo de vida? Separei aqui alguns pontos específicos para nós compararmos. Como que a criança faz? O que o adulto pode aprender com ela e pode colocar em prática? Em relação a conflitos, como lidar com conflitos do dia a dia? Todo mundo tem problemas. Como uma criança lida com problemas? Ela fica frustrada,
fica irritada. Sim. Mas quanto tempo dura isso? Alguma coisa não sai como a criança queria, ela fica assim, nervosa, mas, nossa, ficou muito tempo nervosa, meia hora, 1 hora no máximo. Daqui a pouco ela já está brincando, já se envolve com outras coisas, já passou. Ela já fez o contato de novo com ela mesma, com o que está dentro dela. Ela readquiriu a pureza, a sinceridade do que está dentro dela. Daqui a pouquinho, então, está tudo bem. Nem parece que teve um problema. E os adultos? Como que nós lidamos com os problemas? Nós somos muito mais complicados para isso. Tem uma amiga psicóloga que ela fala que nós temos pensamentos ruminatórios. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas ruminatório vem de ruminante, que é o sistema digestivo de alguns animais. E é impressionante como é certeira essa comparação. Eu trouxe uma imagem aqui, apenas em caráter ilustrativo, para mostrar o que é ruminante. E nós entendemos essa relação com o nosso pensamento. Os bois, as cabras, são ruminantes. Eles comem capim, apenas capim. Então tem que tirar toda a energia que ele tem do capim. E vocês viram que é muito fibroso, não é fácil de digerir. Então a natureza deu um jeito nisso, deu uma ajuda. Os bois, as vacas vão comendo, enchem o estômago de capim e não digere. Não digere na primeira descida. O estômago vai fazendo bolinhas de capim e vai jogando de novo para a boca, para ela mastigar novamente, e volta para o estômago. E daqui a pouco volta de novo para a boca, mastiga, 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 volta para o estômago. E fica esse caminho, enquanto não estiver digerido, não vai seguir adiante o alimento. Com certeza vocês já viram alguma relação com os nossos pensamentos. Como a gente rumina pensamentos. Acontece alguma coisa ruim na sua vida, alguém te tratou mal, você teve alguma frustração, você engole ou finge que engoliu, mas não digeriu. Está aqui. Fica ali no estômago, parece, né? E daqui a pouco volta aquilo para sua mente e você fica revivendo toda a situação. Fica ruminando mentalmente. Parece que você está passando por tudo de novo. Você tem as mesmas sensações. Por exemplo, se é um perdão, você tem que dar o perdão para alguém para ficar livre daquilo. Alguém te fez mal. Vem na sua mente, você rumina, rumina, tenta engolir. Vou colocar uma pedra sobre isso. Passou, perdoei. Daqui a pouco volta de novo. Daqui uns dias, não consegui perdoar. Fiquei vivendo tudo de novo. Então, é o mesmo movimento de tentar digerir, de tentar seguir a vida, resolver aquela situação. Mas a criança faz isso muito mais rápido. Ela faz no dia. O adulto fica guardando mágoa e fica remoendo aquilo por muito, muito tempo. Tanto que se nós conseguíssemos tirar uma foto das nossas emoções, provavelmente pareceria muito similar a isso. Vamos imaginar, é uma foto, só uma foto ilustrativa. Mas imaginemos que isso aí está fluindo os nossos sentimentos, né, do nosso espírito, e esses pontinhos brancos seriam as nossas bolinhas de capim. Seriam as situações da nossa vida que nós não conseguimos digerir. Meus pais não me tratavam muito bem quando era criança, não me sentia amado, não consigo perdoá-los por isso. O meu colega de trabalho me passou a perna na empresa. Ele falou mal de mim e ele conseguiu uma promoção e eu não. E eu não consigo perdoar isso. E nós vamos ficando cheios dessas bolotinhas de capim, cheios desses problemas não resolvidos. E é o que vai dando peso na vida. É o que vai nos tirando a sensação de pureza. Porque imagina, para a gente se conectar com o nosso sentimento puro, nós vamos ter que passar por cima de todas essas encrencas que estão ali dentro. Então a gente não fica com aquela sensação de leveza, de pureza. Mas quando nós conseguimos resolver um probleminha desse, e como a gente vai resolvendo? Tomando um chá digestivo. Chá de vida. Você vai vivendo, passa por situações parecidas, passa por... Às vezes, acaba tendo uma atitude que aquela pessoa teve com você, você achou horrível, e você acaba tendo com outra pessoa. E aí você entende a posição da primeira pessoa que te fez mal. Poxa, ela talvez não tenha feito por mal, errou, não sabia. Aí você, com esse novo conhecimento, com essa nova vivência, aplica sobre aquela situação não resolvida e dá uma certa digerida.
Aí daqui a pouco você vai numa palestra e fala alguma coisa que você lembra daquela situação e tenta aplicar de novo. Fala de perdão, por exemplo, você tenta aplicar o perdão. Daqui a pouco você lê um livro que fala sobre tolerância e volta a situação para você, você tenta resolver. Devagarzinho nós vamos resolvendo, nós vamos digerindo. E quando nós conseguimos, um pontinho desse que seja, dá uma sensação tão maravilhosa de leveza. Você fez as pazes com um amigo que você estava brigado. Como é bom aquela sensação de pureza, de você estar íntegro de novo com o seu sentimento. Então isso foi bem diferente da maneira que os adultos lidam com o conflito quanto a criança. E a autoaceitação? Também bastante problemática para os adultos. Como a criança lida? Ela se aceita por inteiro, né? É difícil uma criança que não gosta de si mesma. Só se ela passou por um problema muito sério. Mas ela se aceita por inteiro, como ela é. E quando a gente vai crescendo, nós vamos aprendendo a utilizar máscaras, de acordo com a situação e de acordo com o que nós vamos querer dessa situação. Se eu quero mostrar uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida, eu vou usando as máscaras. E o convite de Jesus é para fazer o contrário. É para mergulhar no interior. Vocês já ouviram a expressão, alguns textos, alguns palestrantes, vamos para o cerne da questão. Esse aí não é o cerne do problema. O que é cerne? Vem da madeira, essa parte interior, no interior da madeira. É a parte mais valiosa que tem da madeira. Por fora é a casca, que não tem valor comercial nenhum praticamente. Os móveis que nós conhecemos, esse taco aqui, é feito de cerne, que é a parte interna da madeira, é a parte dura, coesa, como o nosso coração, como o nosso espírito. Se pega fogo uma árvore, o que sobra, geralmente sobra o carvão, né? É o cerne, aquela parte mais dura fica íntegra. Então é aí que nós temos que investir, no nosso cerne, no nosso interior, nos nossos sentimentos. Porque a casca casca não dura muito. Casca não é apenas o nosso corpo físico, mas a pessoa que nós queremos expor na sociedade. Eu quero ser ser visto como uma pessoa animada, bem-sucedida. Então, tenho carros, tenho casas. Tudo isso é nossa casca. Se eu não investir também no cerne, no meu interior, eu posso chegar à situação que eu estou com uma casca linda, tenho uma vida maravilhosa aqui fora, que todo mundo inveja, mas talvez lá dentro tenha um mendigo, tem alguém com fome. O meu eu verdadeiro, né, a pessoa que eu sou de verdade, está com fome, não está sendo ouvida, não está sendo levada em conta para as minhas decisões do dia a dia. Então é importante que essas duas partes se comuniquem. Posso ter sucesso aqui fora, é importante buscar, só não posso esquecer do meu interior. Eu tendo essas duas partes conversando, minha casca e meu interior, meu coração e a pessoa que eu sou aqui fora, eu tenho sensação de pureza, tenho sensação de leveza, porque eu estou sendo sincero comigo mesmo, como uma criança é sincera. Mas como que eu vou gostar de mim se eu olho para dentro e eu vejo coisa feia? Eu vejo muita raiva ainda. Eu não sou um espírito puro. Eu queria ser, mas eu tenho muita raiva ainda. Ok. O importante é a gente lembrar que nós somos espíritos que estamos em evolução e que não vai assumir essa raiva de uma hora para outra. Mas o que eu consigo tirar de bom dela? Eu consigo mexer no volume, deixá-la mais intensa, menos intensa, num nível médio. Eu consigo mexer na direção. Se eu coloco a minha raiva em cima da outra pessoa, o que eu vou ter? Problemas, vou agredir outras pessoas. Se eu coloco, então, para mim mesmo, a raiva, também vou ter problemas, vou ter úlcera, vou ter um monte de problemas de saúde. Mas eu posso destinar essa raiva, posso canalizar para resolver uma situação difícil. Por exemplo, uma situação financeira. Eu estou com um problema financeiro, tenho muita raiva disso, mas eu vou usar essa raiva, a energia que é potente da raiva, eu vou usar para estudar.
Eu vou trabalhar o dia inteiro, vou chegar em casa arrebentado de cansado, mas aquela raiva vai me motivar a estudar até meia-noite, até 1h da manhã, para eu mudar a minha situação. Então eu posso canalizar e destinar para uma coisa boa. A mesma coisa com a vaidade, que é tão criticada. A pessoa é vaidosa. Mas será que está completamente errado? Será que eu não posso mexer também no volume? Se eu vou aumentar muito o volume, eu vou para a arrogância. Fico uma pessoa metida, arrogante. Mas também se eu desço isso para o 0, eu não saio da cama de manhã. Porque eu me acho um lixo, não gosto de mim mesmo. Então, talvez esteja no equilíbrio o segredo. Por que não levar para um nível da autoestima, um nível adequado de amor próprio, equilibrado? Deus precisa que nós tenhamos essa energia de autoestima para nos usar para fazer coisas boas. E também na direção eu posso mexer. Amor próprio tenho por mim mesmo, mas também isso eu posso utilizar para ajudar as pessoas a terem amor próprio, a gostarem delas mesmas. Isso que eu comentei é o resumo dessa questão do Livro dos Espíritos, né? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, os Espíritos falam que a paixão ajuda até o homem, foi colocada no mundo para o homem ir buscar as coisas. Eu tenho paixão, quero ter um carro. Com isso, eu vou buscando estudar, eu vou buscando trabalhar, eu aprendo um monte de coisas, eu evoluo como espírito. Então não tem nada de errado com as paixões. O que fazem ser errado, o que traz problema, é o excesso, é o sair do equilíbrio, do nível adequado. E Deus lê isso no nosso espírito, no nosso coração, como um mapa. Ele vê cada ponto que ainda tem a ser melhorado, cada ponto que ainda tem a ser desenvolvido. E vai nos colocando situações na vida que vão exercitar esses pontos. Não dá para fugir. Então, aquela situação que eu não gosto muito, aquela situação que me deixa louco, é a que eu preciso para desenvolver aquele ponto que ela está desenvolvendo. E com isso nós vamos evoluindo. Saímos de espíritos imperfeitos para espíritos puros. Mas eu posso ter coração puro durante todo esse trajeto. Eu não preciso esperar eu ser um espírito puro para eu ter o coração puro. Eu posso ter o coração puro desde hoje. Como? Olhando para dentro e me aceitando como eu sou. E olhando as coisas boas que eu já conquistei, as virtudes que eu já tenho e buscando melhorar. Lógico, mas eu já posso ter essa pureza, essa conexão comigo mesmo desde agora, como espírito imperfeito, e daqui a pouco eu vou ser um espírito puro e vou continuar tendo essa conexão de pureza comigo mesmo, em vários estágios evolutivos em que eu estiver. Ok. Então, chegamos à conclusão que é realmente interessante eu procurar ter o coração puro. Eu vou viver mais feliz assim. Ter o coração puro é eu ser sincero comigo mesmo. Eu me escutar, fazer o que eu realmente estou com vontade de fazer, de buscar. Mas agora essa outra parte, ter o coração puro, eu vou ver Deus. Como assim? Como que eu vou ver Deus? Com olhos do corpo, olhos da matéria? Ou depois que eu desencarnar, eu vou ver um senhor de barba num trono, ali no universo, pairando? Para entender como eu vou ver Deus, eu tenho que entender primeiro o que é Deus. E essa pergunta é tão importante que é a primeira feita no Livro dos Espíritos. O que é Deus? É a inteligência suprema do universo. É a causa primeira de todas as coisas. Ok. Onde está escrita a lei de Deus? Então, se ele é uma inteligência, ele deve ter criado algumas regras. Onde estão essas regras? Na consciência humana. Então, não preciso ler um livro para eu saber o que Deus quer de mim, o que Ele espera de mim. Já está na minha consciência.
Então, a partir do momento que eu começo a buscar o dentro, eu também estou buscando Deus, se Ele está na minha consciência. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí o Kardec vai aprofundando, né? Ele vai tentando entender um pouco melhor. Pode entender, lá no fundo, o que é Deus, o homem? Os Espíritos respondem, não. Falta para isso um sentido. Eu achei interessante essa resposta, porque, então talvez a questão não seja ver Deus, seja sentir Deus. Porque falta um sentido. Então vamos juntando essas peças. Aí o Kardec não ficou também saciado, mas algum dia, lá na frente, vai ser possível o homem compreender Deus, compreender a divindade, quando não estiver mais o espírito obscurecido pela matéria, ele verá e entenderá. Então resta uma esperança. Então assim, mas aqui praticamente para, né? Não dá para a gente entender muito Deus, já dá uma desanimada. Eu fui buscando mais detalhes, para a gente ir somando como um quebra-cabeça, né? Buscando mais informações, para procurar entender um pouco melhor Deus. A Joana de Ângeles, na Vida, Desafios e Soluções, ela fala que o oxigênio mantém o corpo, a onda mental sustenta a vida. Então começa a juntar as informações. Por que é importante ter o coração puro? Porque tendo o coração puro a gente está também numa sintonia boa. A gente está vibrando positivamente. O nosso coração simbólico, a nossa sede das emoções e a nossa mente, a nossa razão vibrando. Isso gera onda, né? A onda mental sustenta a vida. A vida interior bem direcionada ensina a criatura a aceitar-se como é e, sem desejar, copiar modelos transitórios. Então, ok, é importante a gente ter um pensamento positivo, um pensamento forte. Mas essa questão da onda aqui me levou a essa reflexão que eu quero dividir com vocês. Então, nós entendemos, usando um pouco assim, ciência agora e razão, bom senso. Ondas, ela falou em ondas mentais. Nós sabemos que na natureza existem ondas. Se você joga uma pedra na água, a água vai se mexer por ondas. A luz se locomove por ondas. A nossa voz também. Vocês estão me ouvindo, eu estou emitindo ondas sonoras. E o nosso pensamento também emite ondas. Se eu colocar um eletrodo agora no meu cérebro, vai ver que está emitindo ondas elétricas. Imaginem como está a nossa onda mental nesse momento, nesse estágio evolutivo em que estamos, como espíritos ainda imperfeitos. Deve estar mais ou menos assim, não sei se dá para ver bem as cores, mas tem ondas de vários tamanhos, várias cores, em várias direções aí. Porque uma hora você está triste, uma hora você está alegre, outra hora está irritado. A gente tem uma confusão de ondas mentais. E Deus? O que é Deus? É a inteligência suprema. Se Ele é uma inteligência, Ele com certeza pensa. Se Ele pensa, Ele emite ondas. Nós pensamos, nós emitimos ondas. Então, talvez a questão seja um ajuste de sintonia, um ajuste de frequência dessas ondas. Com certeza nossas ondas vão ser todas meio irregulares, né? E a de Deus deve ser uma onda fortíssima, que nós talvez não consigamos captar nesse momento, nesse estágio evolutivo que nós estamos, com muita clareza, mas elas estão aí, por todo mundo, por todo o universo. Nesse momento em que nós estamos, a gente consegue ouvir Deus mais ou menos como um radinho de pilha, com uma antena bem pequenininha. Nossa antena interna, nossa antena mental, consegue captar o pensamento de Deus em alguns momentos específicos. Naquele momento que a gente faz uma oração, nós nos recolhemos, nos tranquilizamos, a gente vai mexendo nessa onda mental.
como se fosse mexendo no ponteiro ali do rádio para acertar a sintonia. Mas agora, a gente escuta ainda igual um rádio fora do ar. Escuta aquele shhh, só um chiado. Porque deve ser tão maravilhosa essa onda mental de Deus, mas no momento nós ainda escutamos bem baixinho. Então, mas não tem uma maneira de eu ver Deus nesse momento que eu estou, nessa vida que eu estou agora? Uma maneira muito interessante é a gente olhar as situações da nossa vida. Como Ele fala com a gente nas situações da nossa vida. Porque em alguns momentos você não consegue fazer esse recolhimento mental necessário, assim, suficiente para se conectar, para ter aquela sensação boa da oração, da prece. Quando você está passando por um problema sério, é difícil você ter esse recolhimento, essa tranquilidade. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por uma situação em que você olhando depois que passa, é difícil explicar como que aquelas coisas aconteceram. Como que parece que uma inteligência foi conduzindo tudo para chegar naquela solução. Há 6 meses, eu estava passando por um problema bastante sério no meu trabalho, assim, estava desgostoso, não estava querendo mais continuar, estava com uma série de coisas acontecendo. E eu fui entrando numa sintonia mental que eu estava bastante assim, desmotivado, não queria mais saber de me esforçar. E eu não conseguia me recolher desse jeito para fazer uma oração, para conseguir me conectar com Deus. Mas um dia eu estava em casa, eu geralmente trabalho em casa ou segunda ou sexta-feira, e eu tentei fazer uma oração, mas não consegui sentir nada. Assim. Só pedi, Deus, eu quero sair dessa sintonia ruim, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda. Não aconteceu nada. Não apareceu nenhuma voz retumbante na minha casa falando, meu filho, faça isso. Não apareceu nenhuma luz maravilhosa. Não. Mas umas horas depois tocou a campainha. Sabe quem que era? Era a tia Nilda, que é amiga minha e da minha esposa. E ela foi lá para ver umas coisas do Avon com a minha esposa, e ela percebeu que eu não estava bem. E eu atendi a porta e já fui para o quarto trabalhar para não ficar dando aquela sensação, aquela cara ruim, né? Mas ela percebeu. E ela depois foi lá atrás de mim conversar comigo. Entendeu o que eu estava passando. E eu acabei me abrindo com ela. Vocês sabem o abraço gostoso que ela tem, né? Aconchegante. Era exatamente isso que eu precisava naquele momento. Então Deus, apesar de eu não ter conseguido me conectar integralmente com Ele, Ele escutou. O que Ele fez? Ele me deu o que eu precisava naquele momento. Eu não precisava exatamente que solucionasse aquele meu problema. E eu precisava de um colo de mãe. E eu precisava de uma pessoa amigável com quem eu tivesse a liberdade de conversar, de desabafar. E foi assim que aconteceu. Ele deve ter rastreado ali, deixa eu ver na região aqui, um perfil de mãe para me ajudar. Aí ele achou a tia Nilda, falou, tia Nilda, com você, quebra essa para mim lá. Porque eu estou cuidando da vida desse rapaz. Eu já tenho aqui umas soluções, mas é lá na frente, ele não tem paciência de esperar. Dá uma acalmada nele para mim, por enquanto, que daqui a pouco tudo vai se resolver. E realmente foi isso que aconteceu. No dia seguinte, era numa sexta-feira, na segunda-feira eu voltei a trabalhar. Não aconteceu nada de diferente. Mas eu estava diferente. Eu estava me sentindo puro de novo. Tinha me conectado comigo mesmo novamente. E as coisas foram se resolvendo. Hoje já está uma situação completamente diferente. Pessoas foram transferidas, situações mudaram. Então, às vezes, não é na hora que a gente quer que Deus resolve a situação. Mas você olhando um período maior, um tempo maior, você vê que teve uma ação ali de fora de alguém que pensou em você, que teve um plano específico para a sua vida. Nesse momento, é o que nós conseguimos ver de Deus, é a ação dele na nossa vida. Mas esse exercício da gente se conectar com Ele, de nós fazermos orações, esse recolhimento, vai nos treinando, vai nos desenvolvendo essa nossa antena interna, essa nossa antena mental,
e nós vamos mexendo nesse ponteiro aí e ajustando a sintonia. E daqui a pouco, daqui a algumas existências, nós vamos estar com uma antena mental, power, super desenvolvida, nosso espírito mais evoluído, conseguindo se conectar mais claramente com Deus. E nesse dia conseguiremos possivelmente captar o pensamento diretamente da divindade, entender o pensamento de Deus, como Jesus fazia quando estava aqui na Terra, como faz. Ainda vamos chegar lá, que conseguimos conectar e entender a divindade. E desfrutar também da perfeição dele. Nós seremos espíritos perfeitos, mas não seremos Deus. E ele sempre vai ser Deus. E eu, conectado com ele, consigo ter toda essa perfeição que é dele também, aplicada na minha vida. Só precisamos ter paciência, porque é um caminho. Não acontece de uma hora para outra. Tem um tempo. Eu consigo economizar, consigo agilizar um pouco do tempo. Como sair daqui a Curitiba, eu consigo economizar algumas horas. Se eu vou de carro, consigo levar um lanche, consigo levar água para não precisar parar. Vou economizar um pouco de tempo, mas eu não vou conseguir fazer isso em 5 minutos, essa viagem. Vai precisar de um bom tempo. Sigamos nesse caminho de busca interna, de a cada dia darmos um passo nessa direção e buscarmos ter essa pureza no coração, que é nos escutarmos como a consciência, como a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Vamos buscá-la, vamos buscar nos ouvir mais, que com certeza vamos conseguir progredir, ter sucesso. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.